Boa noite a todos. Eu vou aproveitar esse momento e fazer um estudo bem curto. A gente vai curtir também um tempo depois de fraternização, que é muito bom, muito importante. Mas a meditação que eu tenho é curta, é pequena, mas ela vem de um momento muito forte no meu coração. Todo mundo que me conhece sabe o que eu creio, o vínculo que eu tenho com a sã doutrina, com a doutrina tradicional por 2000 anos que Deus deu para um povo que Ele chamou e constituiu uma igreja. Eu não prego igreja, eu prego Jesus Cristo. Amém? E a força da igreja está em Jesus Cristo. Só que ela existe. E o trabalho dela existe. A missão dela existe, porque a Bíblia nunca foi feita para a gente, cada um pratica como quer. Porque ninguém serve Deus do seu jeito. Vai lá no Velho Testamento, antes de ter Jesus, antes de ter a igreja, todo mundo que fazia do seu jeito, o que acontecia? Ou morria, ou era destituído do cargo, ou criava muita confusão. Nós temos que aproximar a Deus e aprender a fazer do jeito dele, porque Ele sabe o que é bom para nós. Não é porque a gente é dono da verdade, mas que a verdade seja dono de nós. Amém? A pessoa que tem sede e fome da justiça, a Bíblia fala que vai achará. Vai ser saciado. Mas hoje à noite eu quero abordar só uma coisa, eu quero a gente ver a grande comissão numa ótica um pouquinho diferente. Mateus 28 fala o seguinte para a gente. Eu falo com muita alegria no coração, nós estamos, graças a Deus, Deus está abençoando a gente. A escolinha das crianças está aumentando cada vez mais, constantes, visitantes também constantes, nós não somos muita gente. Tivemos nossa primeira profissão de fé, a gente está realmente feliz que isso é uma validação do que queremos trabalhar certo e Deus está abençoando a gente. Tivemos pessoas visitando a gente, alegrando nossos corações, a Marianinha, inclusive o Daniel aparece lá de vez em quando, mas ainda o nosso culto ainda não veio. Mas, irmãos, estamos todos juntos nessa mesma comissão. Amém? Mas vamos orar Ele. Esquece de tudo quanto é tipo de coisa. Esquece e lembra, ouve o que está dizendo. Mateus. Apertei o botão e saiu voando. Mateus 28 diz o seguinte, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Mateus 28, 16. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa o dedo aí, eu vou ler a mesma coisa num outro versículo, eu só quero que preste atenção, no relato de Lucas 24, é o mesmo momento, é o mesmo, porque ele vai embora, ele vai para o céu logo após isso, e em Lucas 24 ele fala, em 45, Lucas 24, 45, fica com o dedo no 28 de Mateus, a gente vai voltar lá. Rapidinho. Então abriu-lhes o entendimento para que compreenderam as Escrituras. Mesmo lugar, mesma situação. Alguns minutos antes, uma hora antes, mas a mesma situação. E disse-lhes, assim está escrito, assim que convinha que o Cristo padecesse e no terceiro dia ressuscitasse dos mortos.
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Agora, vamos voltar para Mateus 28 e fazer o estudo rápido. Falei as duas coisas porque aconteceram no mesmo dia, aconteceram de minutos a máximo 1 ou 2 horas entre os períodos, porque nos dois livros, e é corroborado também um pouco em Marcos, vários assuntos foram falados e ela é mais, às vezes, explicado melhor em Mateus, que dá uma sequência mais operacional, né? Porém, importante ter os dois em mente, porque foi nesse momento que Jesus falou o seguinte, agora em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A gente pensa em poder como força. A palavra usada aqui não é força. Eu tenho o poder de te prender. Isso é força ou é autoridade? Autoridade. Você não pode prender ninguém sem autoridade. Amém? A lei permite certas coisas, ela decide quem tem autoridade ou não. Pensa bem, Jesus disse, é-me dado. Mas Jesus não é Deus? Mas Jesus é homem também. Então foi-me dado. Quem é que tem todo o poder e toda a autoridade? Deus Pai. Deus tem autoridade total em sua vida, ou você não é um filho obediente. E Jesus foi. Então ele falou assim, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade que Jesus tem veio sobre o céu e a terra. Agora, com essa autoridade, eu estou mandando você fazer o seguinte. Inclusive, em Lucas falou, fica em Jerusalém até que foram revestidos do poder. Continuando, eu vou bem devagar, que é simples de entender se você nasceu de novo. Se você conhece Jesus Cristo. Você teve poder sobre seu pecado? Você teve poder sobre seu pecado na força da sua carne? Você já sabia que tinha que dar um jeito nisso e não conseguia? Você se rendeu à autoridade de Deus Pai, creu no seu Filho Jesus, e o Espírito Santo te deu o poder dunamis para conquistar o pecado. Pagou a conta juridicamente e agora te dá poder. Poder, são dois tipos de poder na Bíblia. Se não tem os dois, não é obra de Deus. Alguém te autoriza a fazer o trabalho e alguém banca isso. Amém? Eu te mando construir a casa, mas eu tenho que bancar a construção dela de um jeito. E Deus é completo. E o Deus Filho que falou isso para os seus apóstolos, a sua igreja. Os 12 apóstolos são fundamentalmente descritos no Novo Testamento, inclusive Apocalipse, como alicerce da igreja. Tanto é que foi trocado um. Continuando, bem devagarzinho. É-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide quem? Qualquer um que crê? Não está dizendo, está falando para os discípulos que estavam obedientes. É um trabalho para a igreja, não é um trabalho só para o indivíduo. O indivíduo pode pregar e deve pregar o evangelho, mas lhe deu um trabalho tripartido. E até falo sobre isso um pouco em Lucas, mostrando que tem a ver
com ensinar o arrependimento em fé. Mas a primeira coisa que Jesus mandou a gente fazer é ensinar todas as nações. Ide, ensinar todas as nações. Então, nossa metodologia, o que funciona melhor, creio eu, é a gente ir para as pessoas. Amém? O vinde é vinde a mim, que diz Jesus. O ide é para mim levar a boa notícia para as pessoas. E qualquer filosofia, soteriologia que tenta explicar racionalmente isso, geralmente faz isso aos arrepios de evangelizar a pessoa. Evangelizar, irmão, é compartilhar Cristo com o seu próximo e ponto final. Você fala a necessidade de Deus, arrependimento. Não é discutir religião. E eu creio que Deus falou que haveria um povo por 2000 anos e tem. E não precisou de reforma para fazer dar certo. Não precisou de fulano de tal levantar e criar uma igreja nova para estar certo. Se Jesus falou, esse mesmo que falou aqui agora, falou o seguinte no final: estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas continuando, assim, calmamente, ele mandou a gente ir. Deu uma ordem, com toda autoridade sobre os céus e a terra. Se você tem toda autoridade sobre os céus e a terra que foi dado por Deus, alguém mais pode ter mais autoridade que isso e dar para um outro homem para começar uma religião própria? Irmão, você tem que ensaiar isso na prática. A teologia é andar com Deus na prática. E você vê que ninguém tem autoridade de formar uma igreja, formar uma religião. É só Deus que tem autoridade disso. E deu para Jesus. Amém? Isso aqui não é elitismo, isso aqui não é separatismo, isso é que Jesus disse: toda autoridade foi dada para mim, agora vocês vão. E tanto é que até muitas igrejas erradas, que praticam tudo errado hoje, desviaram disso, vieram desse mesmo lugar. Então a história também prova que muitas igrejas erradas no passado eram boas. E nós não olhamos para isso mais. Nós olhamos para Cristo, porque se alguém conseguiu errar no passado, nós também conseguimos. Amém? Nós temos que evangelizar. Como é que você obedece isso? É simples. No teu lado, no teu serviço, na tua escola, na tua vida, tem alguém que precisa de Cristo. É só isso. Amém? Se não conhece ninguém, passa um folheto, mas visando conversar com a pessoa. Não sou contra convidar para a igreja, nos cultos de evangelismo é bom, mas irmãos, leva Cristo para a pessoa. Ajuda a pessoa, ama a pessoa, se envolve com os problemas da pessoa, seja um ombro amigo da pessoa, entenda os problemas. Se nem Jesus julga a pessoa, quem somos nós para julgar? Nós damos o recado, mesmo que seu pecado seja como escarlata, Jesus faz mais alvo que a neve. Porque o cristianismo não é sobre andar direito. O cristianismo é sobre não consigo andar direito e alguém tem que pagar minha conta e com ele eu consigo. É uma admissão, cristianismo é admissão de uma falha espiritual inerente humana que precisa do toque de Deus para ter vida. Eu não sou perfeito, eu amo a perfeição e eu só consigo melhorar sendo humilde. Quando eu abro meu coração para Jesus entrar. Amém? Ele falou ide. Ele manda, esse ide, vocês são membros da igreja aqui? Então esse ide é nós, eu também sou membro da igreja. É para nós.
Nós vamos andar, ir, conversar, se envolver. Todas as nações. Você não pode separar e falar assim, para índio eu não prego, para preto eu não prego, para japonês. Quem já não viu essa besteira que japonês não se converte? Eu já vi isso na minha infância. O vice-presidente Sony foi convertido ouvindo pregação do meu pai lá no Japão anos atrás. Irmãos, as coisas acontecem quando o evangelho é pregado. Fazei discípulos, ensinai todas as nações. Você tem que ensinar todo mundo na sua vida sobre o que a salvação pode, como ser salvo. Não entre em teologia com pessoas que não conhecem Deus, porque verdade espiritual é espiritualmente discernida, e para entender as coisas de Deus, a pessoa, a primeira coisa, tem que nascer de novo. Não adianta falar de doutrina batista, doutrina católica, falar de religião que não vira nada, gente. Você só vai irritar a criança antes que nasce. A criança tem que nascer primeiro. Aí Deus está dentro dela e ela vai conferir se você está falando coisa certa ou coisa com coisa. Porque a pessoa convertida, ele faz um cara crachar com a Bíblia, com o coração, com a vida. E quando chega à conclusão que Jesus salva e salvou quando clamou, a visão dele sobre esse Senhor muda para todo sempre. Então ele manda a gente pregar com toda alegria, lembrando que toda autoridade foi dada para Jesus. Não tem outra autoridade maior que a autoridade de Jesus. Não tem mas fulano de tal estudou isso e ensina isso. Não morreu na cruz por nós. Deus não mandou ele na terra para uma missão. Mas Deus mandou nós aqui numa missão através desse mandato de Jesus. Ensinai todas as nações. Não tenha medo de falar de Cristo. Não tenha medo de falar do Evangelho. Viva o Evangelho com todos na sua vida, sem preconceito. Sem preconceito. Porque quem vai mudar a vida da pessoa é a mesma pessoa que mudou a sua vida. E é muito mais fácil convencer a pessoa de uma vida mudada quando a tua também o é. Amém? E eu estou falando do meu coração, eu tive que aprender que eu tenho que ser mais humilde, respeitar Jesus mais, amar as pessoas e parar de entrar em briga e boboseira sobre diferenças de religião. Isso você discute só com pessoas que conhecem Jesus. Aí o Espírito Santo ajuda a gente a explicar as coisas. Se você sai de uma religião porque a nossa é melhor, você não vai para o céu do mesmo jeito. Você só vai para o céu se você aceitou Cristo como Salvador. E quem não ensina isso, está numa igreja desviada. Amém? 3 vertentes. Ensinar o Evangelho verdadeiro. Segundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é em nome de? Em nome de significa que em prol de. Ele mandou os discípulos, a igreja, ensinar e batizar em meu nome, no nome do meu Pai e do Espírito Santo. 3 em 1, Deus completo. Deus Pai quis, Deus Filho fez, e Deus Espírito Santo pega a palavra e te regenera e dá vida. Chega um momento que você decide, tem um momento que Ele decide por você e encaminha. Não tem ninguém com a capacidade mental de entender isso, ou tu seria Deus também. Mas irmãos, quem ouve a palavra, tem um dia que a palavra bate no coração e faz que nem o cego. Toca nos meus olhos, Jesus, toca na minha alma, toca em mim, eu preciso de Ti. Evangelho que não dá garantia não é evangelho.
Hoje estarás comigo no paraíso, certeza absoluta daquele pecador na cruz. Então você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não batiza em prol de uma igreja, você batiza com autoridade, porque ele deu autoridade para Jesus, que deu o serviço para a igreja. Então é a igreja que batiza através dos seus agentes. Estou falando com crentes aqui, creio eu, né? Amém? Se não é culto evangelístico. Mas eu estou falando isso para a gente se animar, porque não tem nada maior que Deus, não tem nada mais forte que Deus. Ele entra na tua vida, Ele mexe com você, Ele mexe com a igreja. Ele quer que a gente simplifique nossas explicações e prega Cristo crucificado. Amém? Você tem a vida toda para endireitar a teologia de um irmão, mas deixa ele converter primeiro e ser irmão, vai que ele endireita a tua. Amém? Nós precisamos daquele ânimo que vem quando a pessoa se converte e faz profissão de fé. Não ficou animado aqui com as crianças fazendo profissão de fé ultimamente? Não dão ânimo na igreja? Não é gostoso? Alguma coisa está acontecendo bom aqui. Porque a igreja, eu senti isso naquele estudo, no estudo das crianças, dos jovens, 2 semanas atrás. Que maravilha! Presença de Deus geral, nos hinos, nas brincadeiras. Irmãos, na pregação do Renan, mexeu com a minha vida, me ensinou a esperar no Senhor. Ele não está quieto não, ele parece que está quieto, mas não está parado. Enfim, vamos continuar. Ensinar, batizar, do Pai, Filho e Espírito Santo, é a parte que muito de nós falhamos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O que é guardar todas as coisas que Jesus tem mandado? É obedecer os ensinamentos de Jesus, gente. Amém? Não há aprendizado se você não faz a teoria no laboratório da vida. Não tem aprendizado se você não pratica. Esquece. Deus revela a sua verdadeira sabedoria, diz Provérbios, para os justos, os que trabalham direito, que praticam a verdade. Muitas vezes perdemos nossos argumentos discutindo as coisas com pessoas de outras religiões, porque nós não andamos direito. E nos falta força. Porque se você anda direito, não tem que você pensar muito, você tem que ser um crente obediente. E Deus te dá as respostas. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. E fatalmente erramos quando esquecemos disso. E hoje não é puxão de orelha, é um estímulo, irmãos. Quem sou eu na fila do pão? Eu preciso de ser estimulado cada vez mais. Eu estou humilhado. Como é que Deus consegue abençoar a minha vida quando tem tantos defeitos a serem resolvidos e melhorados? Mas é porque Ele me ama. Passa esse amor para o próximo, gente. Todo mundo que prega o amor de Deus consegue mudar a vida das pessoas. Ensinando a guardar todas as coisas vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias a consumação dos séculos. Mas vamos ficar. Guardar tudo que Ele nos ensinou. Então, e termina com uma promessa que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que significa isso? Significa que está casado, que é todo poder, ide. E agora aqui está a tua missão. Faz desse jeito, faz essas 3 coisas, porque eu estou convosco até essa obra terminar. E no mesmo dia ele falou, fique em Jerusalém, até que eu vou te dar poder para fazer essa obra. E quando aconteceu em Jerusalém o poder, porque Jesus é que batizou a igreja com o Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza ninguém, não tem essa capacidade. É a água que batiza a pessoa? Ou a pessoa é batizada na água pelo agente? A água é o elemento. É Jesus que mandou o Espírito Santo e a igreja foi batizado,
foi revestido do poder. E a palavra, quando fala poder, não é exousia mais, é dunamis, é força. É forte isso. O Espírito Santo veio para a igreja dar força para ela. Porque Deus não vai mandar você fazer uma coisa e não te dar força para fazer isso. Eu estou conseguindo explicar direitinho? Estão entendendo o que eu estou dizendo? A igreja ficou quietinha até o dia de Pentecostes. E foi lá no dia de Pentecostes que falaram para ele. Quando perguntaram o que aconteceu, perguntaram a Pedro, Pedro disse, isso foi previsto no profeta Joel. Farão em línguas, acontecerão isso, aquilo, o sol escurecerá, a lua, entendeu? Ficar vermelho, e todos que clamarem ao Senhor serão salvos, sinalizando uma época que começou naquele dia de Pentecostes, que a igreja ia evangelizar o mundo até a segunda vinda de Cristo. Cristo voltou ainda? A obra acabou? Esquece desses fundimundistas, que já fazem 3 séculos que ficam especulando como Cristo vai voltar. Ele vai voltar sim. O mundo está perigoso, está diferente, mas Apocalipse é sobre Jesus, não é sobre Anticristo. Cristo vai voltar, coisas ruins vão acontecer, mas isso não me interessa. O que me interessa é pregar para as pessoas até que Cristo volte. Porque todo século teve alguém que matou cristão por pregar a salvação pela graça. Toda religião, quando entra em poder, quer matar quem ensina que o único poder que você precisa na tua vida é o poder de Deus. Ela vem através de aceitar Jesus como teu Salvador. Você tem o evangelho hoje à noite porque alguém morreu na cruz por você. Você tem esse evangelho hoje à noite porque alguém morreu para garantir que o evangelho fosse pregado, inclusive o apóstolo Paulo. E ao longo dos séculos, quem sempre pregou a simplicidade do evangelho fora encostado na berlina social, encostado ao lado social e muito preconceito. Mas eu não me envergonho do evangelho, irmãos, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Irmão, o grego somos nós. Amém? Então o que eu tenho hoje é lembrar que a comissão não é uma coisa para ser decorada assim, tatati, tatatá, tatatá, mas nós temos que compreender ela mais organicamente. Não foi qualquer um que deu a ordem. Não foi qualquer autoridade que foi dado para ele. Se você entende isso, a primeira coisa que vem em mente é: tal igreja foi fundada por fulano de tal. Tudo bem, gente boa. De repente tem uns que creram em Cristo, alguém pregou, não sei. Eu não julgo ninguém. Eu não ponho ninguém no inferno, não ponho ninguém no céu. E não falo mal de nenhuma religião. Irmãos, nenhuma religião salva. Então não adianta brigar com a religião. O que salva é fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e de acordo com a boca dele, ele falou que estarei convosco até a consumação dos séculos, e eu não preciso mandar ninguém para reformar a minha igreja, que quem vai reformar a minha igreja sou eu. Amém? Sou eu. Você vê em Apocalipse como quando ele endereça os problemas da igreja, eu vou te jogar fora da minha boca. Ele não precisa de um bam. O que nós precisamos de crentes obedientes a Deus, que estão dentro dessas 3 vertentes. Você sabe que você está certo quando aonde você está fala a mesma coisa que Jesus falou 2000 anos atrás. É a prova interna que é a melhor de todas. Porque eu creio no que eu creio, irmão? Porque Jesus disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Então sempre teve gente que crê que nem ele. Não é a história que eu preciso para provar isso. Apesar que ela prova, cada 100 anos aparece um de nós lá, né? Ela comprova. Eu, obviamente, olho para a história, mas eu não crio teologia em cima de história. A teologia é criada em cima da pedra fundamental de Jesus Cristo na minha vida. Amém?
Você aceitou Cristo como Salvador? É com Ele que você lida. Você creu nele como crente? Você entende que o que Deus te chamou foi para uma missão tão nobre que Deus Pai encheu Jesus de toda a autoridade possível, que não precisa de mais nenhuma autoridade para nortear a vida do seu povo. Você tem Deus através do Espírito Santo que veio para a igreja. Você tem a palavra do Senhor que está escrita, que você pode aprender e ler, e você tem a pregação do Evangelho que você deve estar fazendo. Quem analisa a pregação não está pregando um sermão. Prega um sermão para alguém na tua vida. Não formalmente, 3 partes, um cântico bonito, nada disso. Cria, faz uma mensagem que você consegue replicar para o seu próximo. Você vai descobrir que cada um, você tem que falar de um jeito diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Ouve as pessoas. Eles vão te contar, se você deixa, das frustrações que tem. E você compartilha, eu tenho a mesma frustração como ser humano, eu descobri que Jesus morreu e pagou essa conta do meu pai. Se o problema da pessoa é pecado, Deus pagou essa conta. Ou se o problema é falta de amor, que ele sente, eu vi que Deus supre a falta de amor na minha vida, porque eu descobri que eu não amo como eu deveria, e na medida que eu vou amando mais, eu enxergo mais amor nos outros. Você aproveita cada momento para compartilhar cada faceta linda de Jesus, e um dia a pessoa fala assim, esse é o Jesus que eu quero. E quando aceita Jesus como ele é, Deus salva ele com o poder de Deus, do jeito que está, e nunca mais sai da mão dele. Amém? Não tenha medo como igreja de pregar sua fé para o teu vizinho. Amém? Não dá tempo para ir na praça, mas a tua praça é grande. Quantos contatos você tem na tua rede social? 500? 300? E quantos na tua rede de verdade? Não a virtual, aquela uma onde você realmente fala com as pessoas e tal e qual, vê você. O que vale é aquela, né? O outro pode ser de mentirinha. Essa é a tua missão, irmão. Amém? Não traz aqui para o Daniel resolver o problema deles. Leva Jesus para eles e deixa Jesus resolver o problema deles. Depois aqui vocês juntam, vocês conversam e você tem um irmão que você pode ajudar. Eu aprendi as duras penas que a coisa mais importante é eu temer o Senhor e ser humilde e entender que o Evangelho foi para mim também. E como eu preciso dele. Não esqueça, só 3 coisas. Todas as igrejas erradas começaram com homem ou com espírito, alguma coisa imaginária, não julgo. Se tem um homem que começou, fundou, não é de Deus. Não estou falando mal das pessoas, estou falando mal. Aí você escolhe o nome. Fulano de tal fundou tal igreja. Tá bom, Jesus fundou a minha. E eu não estou em comparação. E ela já dá trabalho. Amém? Só que não só fundou a dele, não adianta ser historicamente verdadeira, porque deu 3 missões. E o descumprimento delas desqualifica você como igreja. Ai de você se não prega o Evangelho. Ai de você se você erra no batismo. E ai de vocês, irmãos, se erram no comportamento cristão. Amém? Comportamento cristão é comportamento como Jesus quer, não é opinião de uma pessoa. Irmãos, entenda a importância de nossa missão, se comprometa a ela e ela vai te dar um norte nas decisões da igreja. Como é que a gente faz? O que eu quero fazer agora é coerente com essas 3 vertentes? É coerente com o ID? Se não é coerente, pensa direito. A missão principal, não é maravilhoso fazer um hospital? Eu sou a favor. Faz um hospital, tem gente doente, é muito bom isso, é maravilhoso. Mas fazer hospital está na comissão? Primariamente não está, não. Então prioriza o que leva as pessoas para Cristo. Eu não sou contra ter hospital, estou dizendo que não é missão da igreja, só isso.
Porque é tão nobre, tão forte. O que temos, e vamos aumentar a nossa consciência da importância disso, quando nós fazemos isso. Eu tive um parente meu que falou, David, parece que aquela igreja que eu estou indo lá é diferente disso aqui, eles evangelizam, a gente não, tal. Eu falei assim, e você não evangeliza por quê? Porque ninguém... Converse com o teu próximo sobre Cristo. Bom, conversou com o próximo, acabou casando com ela, porque ela se converteu, depois virou membro da igreja, depois casou com ela, né? Então, esse é um dos benefícios, eu achei interessante, que era uma amiga só, depois que se converteu, começaram a namorar, aquela coisa toda. Por que eu estou falando, irmãos? Quando você não pratica o evangelismo pessoal, você é tentado pensar que o auê que acontece por aí é evangelismo. É só fazendo que você entende que nem sempre é. Às vezes é justamente isso, auê. Você tem que ter dó da pessoa do teu lado, amar a pessoa do teu lado, não paternalizar, mas ajudar. E como Cristo deu de si para os demais e deu de si para você, nós temos que dar de nós mesmos para as pessoas com problemas. Amém? A gente gosta de dar solução, da psicologia, dar remédio, mas, irmão, só tem um remédio que funciona para as doenças da alma. É o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Evangelismo é dar sangue de Jesus para as pessoas. Amém? É dar beber da fonte da vida que jorra para a vida eterna. Então hoje é só um pequeno reflexo sobre como é importante essa missão que deu e como é tão importante a gente ser parte dela e ser ela com entusiasmo. Amém? Amém? É muito bom. Você tem, na Bíblia, tem referências, e João fala tantas vezes sobre o papel do Espírito Santo de consolar, de confortar. Naqueles momentos tristes, em coletivo, quando vocês oraram e abraçaram um ao outro, não viram a presença de Deus, o grande Consolador? Aconteceu isso aqui ou não? Eu creio que sim. Você vê ensinamentos que o Espírito Santo ensina, porque a igreja não é um lugar para você ir. Igreja é o que você é. E se você é parte da igreja, você vem estar junto com os irmãos. Esse prédio é tão santo quanto você. Prédio. Alguém já viu tijolo arrepender e crer em Cristo? Eu nunca vi. Amém? Mas eu vi pedreiro arrependido fazer um belo trabalho num prédio da igreja. É assim que funciona. Então fica essas pequenas palavras, essas poucas palavras, lembrando da importância de nossa missão. E Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ah, mas fulano e tal faz assim. Ah, fulano e tal faz assado. Quem vai voltar não é uma instituição. Quem vai voltar não é uma organização. Quem vai voltar vai ser Jesus. Amém? Irmão Daniel?